E aí, começamos. Dani, tá aparecendo gravando aí? Sim, tá aparecendo. Pessoal, eu tô aqui com a psicóloga Dani Lucas, que já participa com a gente no programa Cinecultura. E teve uma semana bem corrida, todos nós tivemos, né, Dani? E ela conseguiu abrir um tempinho para a gente bater um papo sobre o isolamento, o que é o isolamento que a gente está vivendo hoje, que não é uma quarentena, não está ninguém preso dentro de casa, mas que a gente tenta dizer, fique em casa, né? E o quanto é difícil a pessoa entender isso. Dani, não tinha aquele papo sempre sextou e agora tá tão difícil ficar em casa? Todo mundo começava a segunda esperando chegar na sexta. Agora que tá em casa, tá essa coisa. Ai, trabalho. Fazem 4 dias que nós estamos seguindo esse isolamento social. Eu já faço faz mais de 10 dias já. 15 dias praticamente que eu já tô, fiz a última sexta. Porque eu tenho minha mãe, tem 77 anos, e não tenho condições financeiras de ficar em casa numa boa, para quem pode estar assistindo imaginando isso. Preciso trabalhar no meu dia a dia também. Porém, eu tenho algo muito maior, que é minha mãe. E eu tenho que preservá-la. Então, eu entendi que o isolamento, para mim, hoje, social, seria mais para a questão da saúde da minha mãe. E decorrência financeira, a gente corre atrás, né, Dani? Como que você está vendo tudo que está acontecendo? O que é o isolamento social? Será que é eu comigo mesmo? Eu com meus familiares? Como que está sendo? Como que você vê isso como psicóloga? Que palavra que você pode passar para nós para acalmar todos esses ânimos e a gente entender um pouco a necessidade desse momento? Bom, primeiro, quando você fala aí do sextou, né? Todo mundo esperava sexta-feira, né? Ou então querer poder faltar no trabalho, ficar em casa, querer descansar, querer dormir, era querer, né? Nesse momento a gente tem uma coisa aí de ter que fazer, já muda todo o quadro, né? Então você ter que ficar em casa é diferente do querer ficar em casa. Eu vejo a questão do isolamento como uma dificuldade de lidar consigo mesmo, né? A gente tem aí o trabalho e a escola, eles norteiam muito a nossa vida, né? Então, tanto na escola quanto no trabalho, você tem agentes externos que estão te guiando, né? Você recebe ordem, você tem demanda, você tem tarefas que você goste ou não, né? Então, também faz parte, até para o nosso cansaço mental, as tarefas chatas, né? Entre aspas. Então, você tem que lidar com um monte de gente, você tem que lidar com. Você tem um cronograma a seguir que você tem que dar conta, você querendo ou não. Isso deixa a nossa mente cansada, né? Então, você chega em casa e consegue aproveitar a sua casa. Você chega e fala: nossa, cheguei em casa, que bom, né? E você faz isso ao longo da semana, sonhando com a sexta-feira para você ter o sábado ou domingo, e alguns só domingo, porque você cumpriu essa tarefa, tanto quem está na escola quanto quem está no trabalho. Isso quem não está nos dois, né? Trabalha de dia e estuda à noite. Exatamente. E aí, bem normal, esse nosso tempo livre, a gente também segue uma rotininha ali, né? Você vai sair para beber, você vai sair para comer, você vai encontrar namorado, namorada, você vai conversar com os amigos, você vai dormir, você vai assistir série. A gente já tem meio em mente assim o que a gente vai fazer. Quando a gente perde essa referência externa, a gente não está indo trabalhar, a gente não está indo estudar, a gente tem o tempo todo livre para a gente. Então, primeiro, uma sensação de euforia, de férias, né? Ai, que bom ficar em casa. Daqui a pouco, até o que a gente comentou aqui, todo mundo começa a limpar tudo, limpar a casa. Eu vejo muito post de. Eu até vi um vídeo lá falando que o rejunte já está mais branco que o dente da Xuxa, sabe? Então vai limpando tudo que tem, né? E depois, o que vai fazer? Né? Parece que você esgota suas demandas muito rápido, né? Ah, eu vou fazer um curso online, um curso que você faria em um mês, você fez em um dia. Né? E a gente vai procurando tarefa e esgotando essas tarefas, procurando tarefas e esgotando essas tarefas. Na verdade, tudo isso é para a gente não. É um jeito da gente não lidar com a gente mesmo. O trabalho, a escola acaba sendo um mecanismo de fuga. Né? Então, quando a gente tem que se ver, né? Se entender, fica um pouco difícil, porque a gente sempre depende do outro. Outra coisa que eu tenho visto muito, listas. Ah, o que fazer na quarentena, né? E aí tem um monte de regra para seguir. É isso que o ser humano procura, é sempre um agente externo mandando. As pessoas para assistir série, para assistir filme também pedem para outra. Ninguém vai lá e procura. Deixa eu ver o que eu quero, o que me agrada. Né? Então, acho que o isolamento... Isso? Oi? É preguiça isso?
Eu acho que esse costume mesmo de parece que tem que cumprir uma demanda, não é nem a gente precisa de referência o tempo todo, a gente está sem essa referência de trabalho, sem essa referência de escola, né? Parece que a gente tem que ter uma referência de alguém para cumprir tarefa mesmo, né? Quais são os filmes vistos no momento? Quais são as séries vistas? Né? Então, quando a gente tem esse olhar para a gente, isso modifica. Na terapia, por exemplo, né, a psicologia cura pela fala. Né? Mesmo que a gente não consiga lidar totalmente ou resolver os problemas, a gente consegue se sentir aliviado, menos angustiado e poder falar sobre os problemas. Quando a gente fala da gente semanalmente, quinzenalmente, que seja, a gente está organizando por dentro, colocando as ideias em dias a partir do nosso próprio referencial, não de um referencial externo. E aí você está em casa sozinho, né? Em vez da gente tentar descobrir o que a gente gosta, porque dá para estreitar laço com família, com amigo, e dá para você descobrir o que você gosta. Né? Acho que até para fazer exercício a pessoa procura uma aula online, né? Para fazer uma dieta, ou seja, sempre procura uma referência externa. E as angústias vêm daí. Quando a gente começa a perceber que a gente não sabe quem a gente é mesmo, né? O que a gente é? Tirando o trabalho, tirando o estudo, tirando o convívio social, o que sobra? Quem é a gente, o que a gente gosta, né? O que a gente faz, o que a gente quer, quais são os nossos verdadeiros objetivos? Então, o isolamento ele acaba trazendo essas questões existenciais. Fora que ele piora os quadros de quem já tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. Você está trabalhando em casa, como que está a demanda para você como psicóloga? Falar um pouco da sua profissão nesse momento, que eu acho que vai ser mais do que... Sempre foi essencial a questão da terapia, ter um psicólogo, mas agora acho que a demanda é muito maior, né? Como que está sendo para profissional, Dani Lucas? Como que está sendo a sua agenda? Porque essa parada prejudica financeiramente a todos. Duvido muito, não há quem saia beneficiado disso tudo. Como que está sendo profissionalmente para você? Sim, então, eu estou atendendo online, continuo atendendo normalmente. A minha demanda caiu, né? Caiu bastante, eu estou atendendo assim 50%. Por quê? Muitas pessoas que eu atendo também são autônomas. A gente sabe aí a questão financeira, a hora que bate. O que Cascata, me né? deixa mais chateada nesse momento é não conseguir fazer o grupo LGBT, né? Eu acho que na volta vai ter muita coisa aí, muita demanda guardada, né? É uma questão que me preocupa muito. Muitas pessoas Consegue, LGBT. como a gente está fazendo agora, Dani? Então, o problema não é todo mundo que consegue. Tem No condições, grupo. tem internet livre, entendi. E no grupo, como tem esse tempo até da fala é diferente, ele atrapalha um pouco, né? Fazer em grupo do que fazer um a um, né? E eu percebo assim, dentro dos meus pacientes, a maioria acho que está bem, né? Por já estar na terapia faz tempo, essa questão do autoconhecimento, eu tenho visto muitos relatando que estão gostando de ficar em casa, estão gostando de fazer as coisas. Óbvio, né? Tirando esse clima tenso que está no ar, que a gente está no meio de uma pandemia gravíssima, tirando essa questão financeira, mas eu digo nessa questão específica, focal do isolamento, né? As pessoas têm conseguido lidar bem com as suas questões, com as suas demandas, estão se descobrindo, né? Dentro do grupo LGBT é o que mais me pega, porque muitos convivem com a família que não aceita. Então, você imagina você trancado dentro de uma casa, né? Com alguém que não te aceita. No dia a dia você sai de dia, volta só à noite, mal vê, né? E tá esse tempo todo junto com alguém gerando tensão, né? Uhum. Mas assim, de resto, a gente tem conseguido eu tenho conseguido conversar bastante com todos os meus pacientes, né? Não é com todo mundo que eu posso fazer chamada de vídeo, porque às vezes o telefone ele acaba sendo protege mais, né? Às vezes tem mais gente na casa, o telefone quem está do lado não ouve o que eu estou falando, né? Então com alguns está sendo por Limita a ligação. comunicação também, de alguma Exatamente. forma, né? E Sim. essa que você fala que você tem o seu filho e sua avó também, por esse motivo que você está seguindo isolamento, o quanto é importante a gente entender nesse momento que não é uma questão somente nossa, é por nós, né? Num E pelo coletivo. meus É difícil pacientes, né? as pessoas entenderem essa vida num coletivo, Dani? Sim, porque a gente tem tendência a pensar muito só na gente, né? No meus pacientes também, tem muito paciente que mora com idoso, né? Então, não só por mim, a minha avó é idosa mora comigo, meu filho tem problema de imunidade, mora comigo, então eu não vou sair. Mas mesmo que não tivesse minha avó e meu filho, né? Eu vou atender alguém e essa pessoa tem idoso, tem algum cardiopata, qualquer problema respiratório sério, né? Então, a gente coloca outro em risco muito, né? As pessoas não estão levando muito isso a sério.
né? Então, aí a gente vai ver, né? Os números aumentarem, a gente vai chegar num Uhum. pico aí em abril, né? Hoje, Mas, no mundo, estamos com mais de 600 mil infectados e 28 mil mortes, né? E tem vários assuntos que no decorrer desse processo que a gente está passando, dessa pandemia, que eu acho que vai surgir no nosso dia a dia. O que eu tenho medo é que eu fico pensando, assim, em 4 dias de isolamento social indicado pelo governo do estado de São Paulo e outros estados também, já está dessa forma. Quando teve 30 dias, 15 dias, como que as pessoas, como lidar com essa situação, até do agente externo de informação que vem, né? A gente, como você falou, a gente sempre procura um líder, alguém para seguir. Nesse momento existe um conflito até em questão dos nossos governantes, né, Dani? sim. Então, e aí, assim, nesse momento, o excesso de informação ele mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que se informar, sim, porém não vivenciar isso 24 horas. Eu acho que todo dia você acompanhar um pouquinho, até porque os números mudam muito, as decisões, né, mudam muito. Então, a gente tem que saber, sim, o que está acontecendo. Porém, não falar sobre isso o dia inteiro, não ver isso o dia inteiro. Né? Tem uma frase aí que é verdadeira: se informe, mas não muito, senão dá vontade de chorar, né? É bem isso. Então, acho que a gente tem que Verdade. saber o que está acontecendo sim, mas não dá para você passar o dia inteiro vendo coisa no Facebook, vendo coisa no Instagram, vendo vídeo no YouTube e ver jornal, senão não tem quem aguente, né? Então, aí sim entra essas dicas que todo mundo está dando, essas listinhas, que é da gente poder fazer alguma coisa com leveza, né? O grande problema é que você tem que criar uma nova rotina dentro do caos. O ser humano precisa de rotina. Então, como a gente não está com a nossa rotina pré-estabelecida normal, a gente tem que fazer uma outra rotina. Então, é importante, sei lá, ter um horário para acordar, fazer comida, você vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, quem não está trabalhando em casa. Né? Você precisa criar uma rotina sua, né? Não precisa ser uma rotina universal, mas que você tenha algum ânimo para fazer aquilo nos horários pré-estabelecidos. Isso dá um pouco de sensação de normalidade, né? Porque dentro do caos a gente modifica totalmente o nosso modus operandi, né? Então, se você acorda cedo todo dia, de repente você acorda meio-dia todo dia. Aí você vai comer em qualquer horário, você vai dormir em qualquer horário, né? Não tem aquela sensação de você estar realizando as tarefas, né? E Dá, aí que vai tudo. ter um pouco de desespero. Então, acho que assim, mesmo dentro do lazer, sabe? Vai assistir uma série, vai assistir um filme, tenta ver coisas menos densas, né? A gente precisa de uma distração total, sabe? Distração mesmo, uma coisinha mais água com açúcar, uma coisinha que não te traga de novo para dentro dessa crise existencial. Né? Então, acho que saber dosar. Né? Acho que, sei lá, tantas pessoas, tem gente aí descobrindo dons artísticos, né? Tem gente que vai pintar, vai fazer alguma coisa para pôr para fora, porque a arte é a expressão. Né? Entendi. Acho Uma que boa rever aí leitura ajuda uma boa também. leitura, né? E procurar nessa boa leitura também um pouco menos densa, sabe? Essa área de ler uma coisa gostosa, uma coisa imaginativa, uma coisa que sua cabeça pode viajar junto ali, né? Arrumar, não é só esse arrumar do dia a dia, não é? Não tem coisa que você tem que arrumar e nunca dá tempo, porque quando você tem seu horário de folga, você não vai fazer isso agora. Talvez essa seja a hora, né? Organizar, sei lá. Então, só que essa organização, ela também não pode ser 100%, não é só o externo que vai te aliviar, então é descobrir mesmo, né? Por que será que é tão difícil ficar com você mesmo? O que está incomodando? Essa é a hora de perceber. Por que a gente tem que se ocupar 100% do tempo? Será que precisa? Né? Eu acho que você poder sentar, ler um livro, ouvir uma música e estar em paz é muito importante. Né? Se a gente não consegue fazer isso em nenhum minuto, tem muita coisa lá dentro para mexer. Né? A gente precisa desse agente externo o tempo todo? E essa paz, às vezes, que nos fortalece por tudo que a gente vai passar, correto, Dani, de alguma forma? Sim, exatamente. Essa é a palavra, fortalecer. A gente precisa estar conseguindo conviver com a gente. Quando a gente está bem com a gente pode lidar com qualquer tipo de situação, né? É óbvio, né? Ninguém é imortal, não é disso que eu estou falando, desse tipo de situação. Mas a gente poder conseguir passar por esse período com menos angústia, com menos ansiedade, né? E algumas questões estão aí, pronto, não tem muito o que fazer. Essa questão financeira, vai abalar todo mundo? Vai. Né? Você preocupado com isso ou não, você vai ser abalado. Né? Então, poder ter que ficar em casa nesse momento faz muita gente perder o sono financeiramente, faz mesmo, né? Mas você dormindo ou não dormindo, o problema está aí.
Então, essa é a hora de distrair, sim. Né? A hora que a gente precisa buscar outras coisas para fazer, né? Outras... Acho que também aumentar os laços, óbvio, virtualmente, né? Com os amigos, com os familiares. Acho que essa é a hora de fazer... Isso é um assunto que nós vamos entrar futuramente sobre isso mesmo. O valor de cada pessoa se tornou muito diferente com tudo isso, mas em um outro momento eu gostaria muito de falar disso com você também, viu? Então, acho que nesse momento é mais isso, né? E não fugir dos questionamentos existenciais, né? Enfrenta, pensa, lista se precisar. Por que está tão difícil ficar sozinho? Por que é tão insuportável ficar dentro de casa? Né? Se, no geral, o que a gente via o tempo todo no Facebook, no Instagram? Todo mundo falando que queria dormir 2 dias seguidos, todo mundo falando que queria ficar em casa, que queria não fazer nada, que adora fazer vários nadas. E é o que você falou, teoricamente, a gente está aí desde terça, né? Eu e você estamos há mais tempo em casa. Mas essa terça mesmo que começou esse isolamento, e as pessoas já estão pirando. Pirando mesmo. Dani, então, quando você puder, vamos gravar mais no decorrer aí. Acredito que nesse momento você vai poder ajudar muita gente. Acho que a gente está aqui para isso. Muito obrigado, bom isolamento aí. Acabando tudo isso, vai ter aquele bate-papo gostoso como a gente tem ainda, não é, Dani? Verdade. E aí, daqui a pouco também, tudo vai voltar ao normal, né? Não, até isso, olha como a gente projeta, a gente põe expectativa nisso, né? Eu vejo muito no Face também. Exato, quando voltar, vai acabar toda a cerveja do mundo, eu vou sentar no bar eternamente. Também não. Vamos aos poucos e vai dar tudo certo. É bom também. Né? Cris, obrigada a você. E qualquer dúvida, e qualquer coisa, a gente vai se falando aqui. Vamos. Eu vou abrir esse canal. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, eu te passo na próxima, nosso próximo bate-papo, que vai ser em breve. Antes da semana que vem tem mais um bate-papo, né? Antes do próximo final de semana. Isso. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Semana que vem. Então, Dani, tudo de bom. Tchau, querido. Continua aí, tá? Na gravação.